fadas. Hoje eu vim trazer um conto de fadas para vocês. E vocês sabem de que história eu saí? Muito bem! Da Rapunzel. Vamos lá então esquentar as mãozinhas e falar a nossa musiquinha? Abracadabra, alakazam, pé de pato, pé de pano, timini, timiná. Essa história vai começar! Era uma vez uma família que tinha um sonho de ter um filho. E eles sonharam tanto que realizaram. Mamãe estava grávida, com a barriga linda. Mas acontece que ela ficava na janela olhando o quintal da vizinha. E lá tinha umas folhas verdinhas. E ela dizia: ai, eu quero comer aquelas folhas. Eu quero muito comer aquelas folhas. Mas ali quem morava era uma bruxa que ninguém chegava perto. O quintal era todo murado, com um muro bem alto, e ninguém conseguia chegar. E a mamãe ficou sem comer, porque ela só queria comer se fosse aquelas folhas. Com pena, o papai então pulou até lá e pegou aquelas folhas verdinhas de rampunços. Mamãe temperou e comeu que se lambuzou. E ela disse: eu quero mais rapunços, eu preciso de mais. E o papai disse: mas e a bruxa? O que nós vamos fazer? Não sei, eu quero mais rapunços, eu preciso de mais rapunços. E o papai então pulou. Mas quando ele pulou, desta vez, tinha alguém esperando por ele. Era a bruxa. E ela disse: como ousas pular no meu quintal e pegar dos meus rampúncios? O papai então disse: a minha filha queria muito. A minha mulher está grávida e ela está desejando rampúncios. A bruxa então disse: está bem, eu vou permitir que você pegue, mas em troca vou querer o bebê. O papai não sabia o que fazer, mas não tinha outra opção. Então, quando eu nasci, logo que minha mãe me pegou nos braços, a bruxa me levou. Mas ela não foi malvada comigo. Ela me cuidou muito bem. Penteava os meus cabelos, trançava e não permitia que cortasse. Mas quando eu fiz 12 anos, a bruxa então decidiu me trancar na torre mais alta da floresta. E não tinha portas nem escadas, e só um buraquinho como janela para entrar no mar. Quando ela queria me visitar, ela gritava: Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças, Rapunzel. E eu jogava, e ela subia, penteava meus cabelos, mas eu me sentia tão só. E ele então cantarolava: lararara, lararara, lararara. E um dia um príncipe estava passando por aqui quando escutou a minha voz e se encantou. Então ele foi seguindo o som até que chegou por aqui. Mas quando ele chegou, ele rodou e não encontrou uma porta. Não encontrou uma escada. Ele disse: como é que eu vou fazer para subir, para chegar até essa moça? Mas ele não desistiu. Ele andou e ficou por ali. Quando a bruxa chegou, ele então viu quando ela gritou: Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças, Rapunzel. E eu joguei. Quando eu joguei, que a bruxa subiu, ele disse: é assim que faz, não é? Quando a bruxa foi embora, o príncipe então imitou a voz da bruxa: Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças, Rapunzel. E eu joguei. Mas quando ele subiu, que susto que eu levei. Eu só conhecia a bruxa. Nunca tinha visto outra pessoa na minha vida.
E ele disse: se acalme, não se assuste. Eu apenas me encantei com a sua voz e quero me casar com você. Você aceita? Eu aceitei. Mas eu tinha um problema. O único meio de subir era pelas minhas tranças. E como é que eu ia fazer para descer daqui? Então eu combinei com o príncipe. Cada vez que ele viesse me visitar, ele ia trazer um lenço. E todas as vezes eu ia amarrando a pontinha do lenço até que chegasse lá embaixo. E quando chegasse lá, eu iria fugir com ele. Mas antes disso acontecer, a bruxa estava subindo pelas minhas tranças. E eu disse: ai, como ela é pesada, nem parece com um príncipe que sobe tão levemente. Quando ela ouviu: príncipe! Não acredito! Ela não se conformou. Cortou as minhas tranças e me levou para o meio de um deserto. E voltou para cá, para esperar o príncipe. Quando ele chegou, gritou: Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças, Rapunzel. Quem jogou foi a bruxa. E quando ela jogou que o príncipe subiu, ele teve um grande susto quando deu de cara com ela. E não comigo. E caiu lá embaixo. Ao redor da torre eram plantados muitos espinhos. E o coitadinho machucou os olhos. Quando ele machucou os olhos, ele passou a não enxergar. E ele ficou sem rumo. Andou pela floresta por dias e dias sem conseguir enxergar nada. Só conseguia comer quando ele apalpava alguma coisa que via que era uma fruta. E ele foi caminhando, caminhando, até que ele chegou próximo ao deserto e escutou a minha voz. Lá, larará, lá, larará, lá, larará. E quando ele chegou, bem próximo, que eu o avistei, fui correndo abraçá-lo. E quando vi que ele não estava enxergando, ai, eu fiquei desesperada e comecei a chorar. Coitado do príncipe, ele não está enxergando. Ai, coitado do príncipe, eu não acredito. Minhas lágrimas começaram a rolar e foram caindo nos olhos do príncipe. E quando caíram umas gotas, ele passou a enxergar. Ah, nós ficamos tão felizes. Dali daquele deserto, nós fomos direto para o castelo. E quando chegamos lá, ele tratou logo de marcar a data do casamento. Nos casamos, teve uma linda festa e vivemos felizes para sempre. Essa história, que entrou por uma porta, saiu pela outra. E quem quiser, que conte outra. E essa história foi escrita pelos irmãos Grimm, que saíram coletando por aí, porque antes deles só escutavam-se as histórias, não havia livros. Então eles passaram a coletar as histórias e escrevê-las. As histórias de princesas e de castelos vieram da Europa, que é de onde vieram os castelos.